Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje são novas dimensões do conhecimento científico. E a nossa convidada é a professora Maria José Esteves de Vasconcelos, que é psicóloga e professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje a ciência e a tecnologia impregnam todas as relações humanas. O conhecimento começou, propriamente o conhecimento crítico, na Grécia, na medida em que o conhecimento crítico se opôs ao conhecimento mítico. E no seu nascimento era filosofia, que incluía a ciência e as artes. Só no século XVI é que a ciência se autonomiza propriamente da filosofia e nesse mesmo período as artes também se impõem como conhecimento propriamente específico, independente dos outros. Mas hoje, com as transformações que ocorrem na sociedade no sentido amplo, os parâmetros que caracterizaram o conhecimento científico a partir do século XVI também estão sendo questionados e modificados. Nós vamos trabalhar exatamente nesse programa o questionamento desse paradigma da chamada ciência tradicional e a apresentação de paradigmas novos que têm a ver exatamente com o pensamento complexo e a intersubjetividade. A nossa convidada é a autora do livro que chama Pensamento Sistêmico, o Novo Paradigma da Ciência, né? E a nossa entrevista será baseada exatamente nesse livro, que já está na sua 10ª edição. Professora, qual é o propósito do livro? Bem-vinda aqui no programa, né? Boa noite, professor. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui e ter essa oportunidade de falar do meu trabalho. Perfeito. Qual o propósito do livro, professora? Sim, o livro surgiu, na verdade, interessante que eu comecei como estudando terapia de família e me preparando para ser terapeuta de família e fui procurar a fundamentação para essa prática profissional. E nessa fundamentação... Na verdade, o conhecimento sempre nasce da necessidade, não é isso, professor? Sim. Eu buscava, eu era oriunda da área da psicologia experimental, então eu buscava muito a fundamentação, o rigor, né? Claro. O cuidado com as afirmações, e eu encontrava alguma fluidez na área da terapia, nos textos da área da terapia de família, então eu me perguntava, qual a fundamentação para essa prática? E o homem não é só animalidade, né? Claro, então eu buscava a fundamentação e as respostas que eu recebia não me satisfaziam muito. Até que um dia, conversando com uma professora que era da área de terapia de família, ela falou comigo, você vai ter que estudar muito a cibernética. E eu fui então estudar a cibernética. Aí eu entendi que a família era considerada análoga a um sistema cibernético. Sim. E qual a característica desse sistema cibernético? O sistema cibernético é um sistema controlado pela retroalimentação. Sim. E aí a possibilidade de corrigir os desvios. Perfeito. Então o sistema cibernético corrige os desvios, né? E aí a família também se pensava isso, está dando errado, está em crise a família. Então o profissional, o terapeuta, devia ajudar a família a corrigir esses desvios. Perfeito. Né? E chegando ao livro, como é que o livro está estruturado hoje, professora? Sim, o livro, bom, tem uma trajetória grande aí até chegar a esse livro, que ele foi consequência de perguntas que as pessoas me faziam. As pessoas falavam, onde é que eu vou ler mais sobre isso que você está falando? Falava em palestras e tudo mais. Então, eu organizei o livro. Então, da cibernética, a senhora foi, lembrando agora o seu livro, foi para a teoria dos sistemas. Eu já conhecia a teoria geral dos sistemas, e aí fiquei conhecendo também a cibernética, e aí eu comecei a entender melhor as práticas da terapia familiar. Perfeito. Né? E então, quando eu organizei o livro, eu achei que era preciso
começar falando um pouquinho sobre o conhecimento, porque o pensamento sistêmico está sendo proposto por mim como novo paradigma da ciência. Então, eu coloquei um pouquinho da história do desenvolvimento do conhecimento. Depois, para entender um novo paradigma, a gente precisa entender como é que é o paradigma anterior, como é que as coisas aconteciam antes de começar essas novas propostas. E depois, então, o cerne do livro é a apresentação da minha proposta de considerar o pensamento sistêmico como novo paradigma da ciência. Perfeito. Como o seu livro tem sido recebido pela crítica, tanto aqui em Minas Gerais quanto no Brasil? Olha, eu acho que ele tem sido recebido muito bem, porque é um livro muito específico e já está na 10ª edição. Né? E constantemente, até hoje, eu recebo e-mails, pessoas me fazendo perguntas, me dando retorno, dizendo que o livro é muito bom e que é fácil a leitura, que eu consegui colocar um assunto muito complexo de uma forma fácil de ser lida. Eu também tive essa impressão ao ler o seu livro, exatamente, questão complexa, mas inteligível, bem escrito, que as pessoas com uma mínima de formação podem entender. Quem é o leitor do seu livro, a senhora tem ideia? Olha, eu tenho ideia de que os leitores estão nas várias disciplinas científicas, pelos retornos que eu tenho. Apesar de eu ter mais contato na área da terapia de família, mas também tenho contato agora, por exemplo, vou para um congresso que é o Congresso Brasileiro de Sistemas, onde vão estar presentes pessoas da área da administração, gestão, agroecossistemas, várias áreas estarão lá representadas. Sim. Mas eu acho que os professores têm utilizado muito meu livro. Perfeito. Eles orientam os alunos para ler o livro e acham que tem sido útil. Esses congressos é uma prática de interdisciplinaridade ou de transdisciplinaridade? Olha, depende de como que a gente vai pensar, né? Eu acho que eu entendo a transdisciplinaridade como uma característica de quem assumiu esse novo pensamento, claro, que inclui o sujeito, né? Sim. Então, eu acho que, enquanto na disciplinaridade o profissional tem uma relação privilegiada com o seu objeto, e cada um com um objeto, né? Na área física, na área biológica, na área social, o cientista novo paradigmático tem uma relação privilegiada com os outros cientistas. Perfeito. Né? No segundo bloco, nós voltamos fazendo a relação entre ciência, filosofia e arte e o novo paradigma da ciência derivada da cibernética e da teoria dos sistemas. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo módulo. Estamos trabalhando o tema Novas Dimensões do Conhecimento Científico. No primeiro bloco, nós apresentamos o livro Pensamento Sistêmico, que está dando a origem exatamente à nossa entrevista. E já deixamos no ar o tema desse segundo bloco. Quais são as características, a senhora faz uma crítica bastante séria, às características do conhecimento tradicional. Quais são essas características, professora? Sim, eu identifiquei, existem N possibilidades da gente descrever o paradigma da ciência tradicional. Sim. Vários autores trabalham isso e fazem descrições. Eu escolhi descrever o paradigma da ciência tradicional por meio de 3 pressupostos. Sim. A ciência tradicional acredita na simplicidade do microscópico. Claro. Acredita que se a gente fragmentar o complexo, separar em partes, a gente vai encontrar o simples, vai poder conhecer as relações de causa e efeito e entender melhor o funcionamento desse sistema, desse objeto de estudo. Além disso, o segundo pressuposto da ciência tradicional é o pressuposto da estabilidade do mundo. Sim. A ciência tradicional acredita que o mundo existe, estável, e que é possível ser descrito por meio de leis, né? Sim. E que, conhecendo essas leis, nós podemos prever e controlar os fenômenos do universo. E nessa perspectiva, a mudança seria a exceção, né?
a busca da ciência é pelas leis que regem os fenômenos do universo, né? E o terceiro pressuposto, a crença na possibilidade da objetividade. Perfeito. Né? Na crítica que a senhora faz, qual a distinção que se pode fazer, então, da ciência tradicional, da filosofia e depois com as ciências humanas? Olha, a filosofia se separou da ciência. Antes era aquele conjunto episteme que englobava ciência e filosofia. A partir de Descartes, ele resolveu separar a ciência e filosofia, mostrando que as duas têm critérios diferentes de validação das suas afirmações, né? Então, e o critério principal foi separação de objeto e sujeito, é isso? Sujeito e objeto está nas duas, sim, tanto na filosofia como na ciência, né? Só que a ciência optou pelo conhecimento rigoroso, demonstrável, matematizado, enquanto que a filosofia vai pelo outros critérios, o fio da argumentação, outros critérios para validar suas afirmações. E quando nós fizemos a distinção entre as ciências hard, que são as ciências físicas, das ciências soft, que são as humanas, que distinção nós podemos fazer, professor? Sim, desde que a física teve muito sucesso com esse paradigma que ela adotou, as outras ciências começaram também a querer seguir o mesmo paradigma. E as ciências humanas encontravam grande dificuldade em adotar o paradigma tradicional, o paradigma da física, né? Acreditando que a dificuldade estava no objeto. O nosso objeto não se presta a ser abordado com esse paradigma. Sim. Né? Só que depois a gente pode ver que não era dependendo do objeto, né? Enquanto que aí então o que aconteceu? As ciências humanas faziam esforço para acompanhar, mas não conseguiam totalmente. Então a física, as ciências exatas ficaram conhecidas como as hard sciences e as ciências humanas ficaram conhecidas como as soft science, né? Quer dizer, uma categoria menos valorizada de ciência. Perfeito. Né? Se nós olharmos ainda hoje, por exemplo, o modelo da CAPES, do CNPq, da FAPEMIG e dos outros, é ainda um modelo das ciências físicas. Ainda privilegia as ciências rigorosas. Né? Por que esse modelo da ciência tradicional a senhora acha superado no seu livro, embora ainda seja extensamente praticado, não é isso, professor? Sim, hoje nós temos profissionais, cientistas trabalhando com o novo paradigma da ciência e profissionais ainda, uma maioria, ainda trabalhando com o paradigma tradicional. Perfeito. Né? Acontece que eu falei rapidamente do pressuposto da objetividade, claro, né? A crença de que é possível ser objetivo. A ciência tradicional trabalha com essa crença. Usa, por exemplo, testes de fidedignidade. Sim. Até que ponto eu posso confiar na verdade desse dado? Claro. Então, esse pressuposto está presente. E as ciências humanas falando, não é possível trabalhar com esse pressuposto, né? E aí muitos filósofos, muitas vezes, inúmeras vezes, falaram da impossibilidade da objetividade. Só que isso não soava no meio dos cientistas, por quê? Porque isso é coisa de filósofo. Sim. Só que agora é de dentro dos próprios laboratórios de ciência que estão vindo as evidências de que é impossível sermos objetivos. Isso se deve à forma como nós somos biologicamente constituídos. O nosso sistema nervoso não permite que a gente seja objetivo, nem para falar desse livro, dessa mesa, de um ser vivo, de uma planta ou de outro ser humano. Neste caso, então, o conhecimento não é mais a representação? Não, o conhecimento agora nós pensamos como uma construção no espaço da intersubjetividade. Eu tenho o meu conhecimento, a minha apreensão do objeto, você pode ter uma outra apreensão diferente da minha. Então,
quando nós compartilharmos essas nossas experiências subjetivas, nós podemos construir juntos, nesse espaço de intersubjetividade, construir aquilo que nós vamos tomar como real. Perfeito. Nesse caso é o diálogo que é o fundamental. Tudo vai se dar na conversação. Não há mais dono da verdade, então, professor? A verdade caiu. Caiu. Só ficou na religião. Sim, porque aí é outro domínio linguístico, né? São outros critérios para validar as afirmações, claro. Né? Nós estamos no campo do dogma, né? E nós podemos perfeitamente transitar entre os vários domínios linguísticos. Claro. Nada impede que um cientista transite pelo domínio da filosofia, transite pelo domínio da religião. Só ele tem que saber claramente em que momento eu estou num domínio ou no outro. Sabendo que os domínios são constituídos pelas pessoas que conversam a respeito das questões próprias daquele domínio. Nesse sentido, também aquela oposição ferrenha entre ciência e religião termina desaparecendo? Desaparece, porque o cientista, muitas vezes, ele tinha até receio de dizer que ele frequentava uma igreja, que ele era religioso, né? Mas hoje não, fica muito claro que todos esses são domínios constituídos nas conversações. A ciência como tal não existe. Existem os cientistas que, conversando, constituem o domínio linguístico da ciência. Perfeito. Outro pressuposto que nós vamos trabalhar no terceiro bloco é exatamente da complexidade. Um instante só, voltaremos. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta. Nosso terceiro bloco, nós estamos analisando novas dimensões do conhecimento científico. Já colocamos as características do conhecimento científico tradicional e agora nós estamos falando exatamente do novo paradigma sistêmico do conhecimento. Já trabalhamos um pressuposto que é da intersubjetividade, mas há mais dois pressupostos, quer dizer, a complexidade e que é o segundo, a instabilidade, e a instabilidade do mundo. Em que consiste exatamente o pensamento complexo? Enquanto a ciência tradicional acreditou na possibilidade de fragmentar o objeto e estudar por partes, a ciência novo paradigmática revê esse pressuposto a partir de resultados que nos vêm da física, da biologia, de diversos laboratórios, de diversas disciplinas científicas, e nos mostra que quando nós fragmentamos o objeto, nós destruímos o objeto. Quando a gente tira, por exemplo, uma planta do seu habitat natural e leva para ser estudado no laboratório, nós não estamos estudando o objeto tal como ele vive, tal como ele funciona naturalmente. Claro. Naturalmente. E na relação com os outros, com o meio. Né? Isso. Então, o pressuposto da complexidade. Os cientistas que foram para os laboratórios, por exemplo, na microfísica, eles, ao estudarem as partículas elementares, eles esperavam encontrar simplicidade e encontraram complexidade. Sim. Né? Então, o reconhecimento da complexidade nos leva a pensar nas relações entre as partes. E com isso nós teríamos o terceiro pressuposto da instabilidade? O pressuposto da instabilidade, assim como a ciência tradicional acreditava que o mundo é estável, as pesquisas nos laboratórios mostraram a instabilidade. Por isso que a gente começou a ouvir falar de caos, né? De pontos de saltos qualitativos, de mudanças nos pontos de bifurcação, diversos conceitos novos que foram trazidos e que nos mostram, que evidenciam que o mundo está em constante processo de tornar-se. Seja o mundo físico, o mundo biológico, o mundo social. Está em constante processo. Perfeito. Né? Por que o novo paradigma, então, científico é sistêmico? Exatamente por isso, porque quando eu penso em complexidade, para eu ver a complexidade, eu preciso ampliar o meu olhar, ampliar o foco. A ciência tradicional me ensinou a focalizar, a olhar a parte.
o novo paradigma está me pedindo para ampliar o meu olhar. Perfeito. E quando eu amplio o meu olhar, eu vejo o meu objeto de interesse em interação com o meio em que ele vive, com Perfeito. outros objetos. Então, essa é a questão da complexidade. É relacional. A instabilidade também. Quando eu penso que as coisas estão em processo de tornar-se, eu penso numa coisa que está em relação e mudando constantemente. E o último pressuposto também da intersubjetividade é muito importante porque é o reconhecimento de que tudo que eu estou estudando existe em relação comigo. Perfeito. As implicações disso em coisas práticas. Sim, nós temos hoje as implicações do pensamento sistêmico se manifestando em várias áreas de atividade profissional. Né? Nós temos, uma das primeiras áreas onde esse pensamento sistêmico começou a se manifestar foi na área da terapia de família, uma das primeiras. Sim. Mas hoje nós temos muitas outras áreas. Nós temos na área ambiental os agroecossistemas, nós temos na área de gestão as questões sistêmicas nas empresas, nós temos na área do judiciário as formas alternativas de solução de conflitos, a mediação sistêmica de conflitos. Nós temos na área das políticas públicas, né, uma grande oportunidade de trabalhar com metodologias que sejam consistentes com esse pensamento sistêmico, novo paradigmático. Pensando e tendo como referência exatamente a terapia da família, a senhora poderia detalhar melhor como é que essa metodologia nova funciona? Sim, nós trabalhamos com a família que se constitui, o sistema que se constitui em torno de uma situação problema. Então não é necessário que a gente estabeleça, bom, veio alguém, querem fazer terapia de família, então tem que vir todos. Vem aqueles, vão ser convidados para vir aqueles que se sentirem implicados na situação problema que vai ser abordada. E uma situação problema que é identificada pelas próprias pessoas da família. Nós não vamos fazer o diagnóstico tradicional. É aquilo que incomoda a família que vai ser objeto de conversação. Na verdade, então, a terapia é da relação e não propriamente do sujeito problemático. Exatamente. A terapia de família vai fazer o foco nas relações. E essas outras metodologias também que nós desenvolvemos e que nós trabalhamos com sistemas amplos, pela mesma forma, nós vamos focalizar as relações entre as pessoas que estão envolvidas com a situação problema. Como esse novo paradigma sistêmico tem sido usado no Brasil e no mundo? Sim, eu falei um pouquinho sobre como tem sido usado no Brasil. Sim. Nós temos hoje várias instituições que estão oferecendo possibilidades de desenvolver trabalhos sistêmicos, né? E no mundo também nós temos vários institutos, várias universidades que estão oferecendo cursos com abordagem sistêmica. Perfeito. Né? Na área do ensino, que eu não falei, é uma área por excelência para se trabalhar e se pensar sistemicamente. Perfeito. Né? A senhora está preparando já a 10ª edição do livro, está preparando outras pesquisas, outros produtos, outros artigos, professora? Estou sempre pensando, estudando, refletindo e escrevendo. Né? Escrevo artigos, publico e tenho também sido muito procurado por pessoas que me pedem consultoria, seja para atividades práticas, seja para atividades acadêmicas. Ainda ontem recebi um pedido de uma pessoa que quer fazer uma tese de doutorado, tomando como base o novo paradigma da ciência. Ok. Professora, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa, cumprimentada pelo livro, um livro excelente que eu recomendo a todos, tanto para as pessoas que estão fazendo mestrado, doutorados, quanto também profissionais que querem ter novas referências propriamente profissionais, novas metodologias de trabalho, que pegue exatamente a complexidade, a relação e a intersubjetividade.
E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.